Você acha que existem alguns tipos de demônio que só saem com jejum e oração? Bom, pessoal, eu sou o pastor Azaf e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero conversar um pouco com você a respeito desse assunto que, com certeza, se você já frequentou alguma igreja, se você frequenta, se você já conviveu nesse meio religioso, você já ouviu essa afirmação, que existem demônios que só saem com jejum e oração. E para iniciar esse tema propriamente, eu quero ler com vocês o texto que está lá em Marcos 9, 17 a 19, que diz o seguinte: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração sem fé, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês suportarão isso? Trazei-o a mim. E aí, mais para frente, aqui no versículo 28, os discípulos eles chegam até Jesus e perguntam por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus responde: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E esse texto que nós lemos aqui em Marcos, ele vai se repetir lá nos outros evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas. E eu quero ler de novo com vocês a versão que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus 17, do 14 ao 21, diz o seguinte: E chegando a multidão, aproximou-se dele certo um homem, ajoelhando-se diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remova-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Jesus ele está distante dos discípulos dele, e um homem que tinha um filho endemoniado, ele chega até os discípulos de Jesus e pede para que os discípulos de Jesus expulsassem aquele demônio. E aí os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. E aí quando Jesus chega junto ali naquela reunião, naquela ocasião, ele expulsa os demônios. E ele diz a respeito da pequena fé dos discípulos. Aí é interessante a gente notar que quando os discípulos eles vão até Jesus para perguntar para Jesus o porquê eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio, Jesus ele responde o seguinte: por causa de vossa incredulidade. Então olha só, os discípulos eles não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da incredulidade deles, por causa da falta de fé deles. E por muito tempo a gente aprendeu, a gente ouviu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino porque eles não jejuaram, por causa da falta de jejum. E essa questão sempre me intrigou bastante, porque eu me perguntava: demônios saem por meio do jejum? Eu nunca conseguia entender perfeitamente. Certa vez eu li que talvez o autor dessa carta, o tradutor dessa carta, tinha acrescentado a palavra jejum nesse texto. E aí, mesmo assim, isso não me respondeu. E aí, esses tempos atrás, eu estava ouvindo uns vídeos na internet, e aí eu comecei a ouvir um vídeo do pastor Luciano Subirá conversando com o Abe Uber. E eles estavam falando sobre a importância do jejum. E aí eles citam esse texto bíblico.
E aí eles ressaltam que, na verdade, o jejum, ele não tem o poder, ou ele não te qualifica para expulsar demônios. Porque o que impediu esses discípulos de expulsarem um demônio não era a questão do jejum, mas era a questão da incredulidade deles. Porque Jesus, ele fala, ele responde quando os discípulos perguntam por que eles não tinham conseguido, Jesus deixa bem claro, por causa da vossa incredulidade. Então, o jejum, propriamente, ele não tem esse poder, ele não nos dá poder para expulsar demônios. Porque se fosse assim, seria um pouco confuso. Porque, por exemplo, você poderia se perguntar, eu só vou conseguir expulsar um demônio se eu estiver jejuando no dia? Será que se eu jejuei uma semana atrás, o jejum de uma semana atrás serve para eu expulsar determinado demônio? Poderia gerar vários tipos de confusão. Então, quando Jesus fala aqui, versículo 21, ele diz o seguinte: mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quando Jesus fala sobre essa espécie, ele está querendo dizer a respeito da incredulidade do coração dos discípulos. Então, quando ele fala que o jejum e a oração vai ajudar a expulsar, ele está se referindo à incredulidade. Então, o jejum e a oração, eles são importantes porque eles nos ajudam a quebrar alguns tipos de cadeias de dentro de nós, alguns tipos de incredulidade de dentro de nós que nos impedem a expulsar demônios, a fluir na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Então o jejum ele não tem esse poder. O que nos ajuda, o que expulsa demônios é o nome de Jesus. Então o jejum nos ajuda a quebrar a incredulidade de crer de fato que o nome de Jesus é suficiente para expulsar demônios, para curar os enfermos. Então o jejum nos ajuda nesse aspecto, nesse sentido. Então, o nosso jejum ele não torna o nome de Jesus mais poderoso do que de fato ele já é. O jejum nos ajuda a quebrar essa incredulidade. E aqui tem uma outra história curiosa a respeito parecido, que está lá em Atos 19, que fala sobre os filhos de Seva. Então olha só, Atos 19, versículo 13 diz o seguinte: alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentaram invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. Então olha só, os 7 filhos de Seva tentaram expulsar um demônio no nome de Jesus, e esse demônio ele não respeitou a autoridade que esses homens carregavam, que esses 7 filhos de Seva. E aí a Bíblia fala que esse demônio, além de ele não sair dessa pessoa, ele foi lá e bateu nos 7 filhos de Seva. Porque então a grande questão é que o nome de Jesus é que tem poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E quando nós jejuamos, nós liberamos esse poder, nós quebramos a cadeia de incredulidade que existe dentro de nós para fluirmos na autoridade do nome de Jesus. E o nome de Jesus ele é poderoso por si só. Não como uma espécie de superstição, que eu falo o nome de Jesus e aquele problema é resolvido. Mas o nome de Jesus ele é poderoso como uma realidade espiritual. E Jesus lá, por exemplo, em João 15, ele ensina a orar no nome dele. Ele ensina a, quando formos orar diante do Pai, usar o nome dele. Todas as vezes que nós oramos no nome de Jesus, traz a poderosa obra de Cristo, o caráter representativo da obra de Cristo diante das situações. Então, quando nós estivermos passando por certo tipo de problema e nós orarmos no nome de Jesus, nós estamos declarando para aquela situação que o nome de Jesus é poderoso. E que a obra de Cristo naquela cruz, ela é poderosa para restaurar, para transformar e para fazer tudo aquilo que Deus deseja. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos dedicarmos à oração, ao jejum, como uma forma de transformar o nosso coração, quebrar a incredulidade de dentro de nós, para podermos fluirmos
na graça e no nome de Jesus e levarmos para situações da nossa vida o poder da obra de Cristo Jesus. E quando usarmos o nome de Jesus, uma fé liberada para que as cadeias sejam quebradas. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você e que você mergulhe mais profundamente na comunhão com o Espírito Santo e descubra novos níveis de fé em Jesus. Que por meio da oração, por meio do jejum, o Espírito Santo vai te levar a novos níveis de fé e novos níveis de relacionamento com Ele. Amém? Então Deus abençoe e até uma próxima.